The following video is perfect for intermediates learning Portuguese. First, we'll listen to a simple story narrated in Portuguese with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in Portuguese and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in Portuguese, but with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. O Guardião do Farol. David Harper sempre sonhou em morar perto do mar. Quando viu o anúncio para zelador temporário de um farol na costa do Maine, se candidatou imediatamente. O trabalho era simples: cuidar do farol por um ano. Em troca, ele moraria lá de graça e receberia um salário. Para um escritor como David, era a oportunidade perfeita. O farol ficava em uma pequena ilha, a cerca de 800 metros do continente. Barcos de suprimentos vinham uma vez por semana. David tinha comida, água e lenha suficientes para se manter aquecido durante o inverno. Não havia internet, nem sinal de telefone, apenas um rádio para entrar em contato com a guarda costeira. Para muitos, aquilo pareceria solidão. Mas, para David, era liberdade. Ele chegou no começo da primavera. O ar ainda estava frio, e havia manchas de neve no chão. O farol tinha 3 andares, com uma cozinha e um pequeno quarto no térreo, uma sala de escrita no segundo andar e a lanterna no topo. David trouxe seus cadernos, uma máquina de escrever e uma câmera. Seu plano era simples: escrever durante o dia, caminhar pela ilha ao entardecer e ler junto à lareira à noite. Cada estação trazia algo novo. Na primavera, os pássaros chegavam em grande número. David começou a fotografá-los, especialmente os papagaios do mar que nidificavam nas falésias. No verão, a ilha estava verde e cheia de flores silvestres. Focas costumavam deitar nas rochas, tomando sol. No outono, os ventos ficaram mais fortes, e David recolhia madeira trazida pelo mar para queimar. E no inverno, o mar ficava cinzento e selvagem, com ondas quebrando ruidosamente contra as rochas. David começou a escrever um romance sobre um homem perdido no mar. O cenário era inspirado em seus arredores. Mas a paz não durou para sempre. Numa noite de tempestade em novembro, ele ouviu uma batida na porta. A princípio, pensou que fosse apenas o vento. Mas então veio uma segunda batida, mais forte, mais nítida. Ele pegou sua lanterna e abriu a porta. Não havia ninguém. Apenas o som das ondas e do vento. Mas no degrau, ele encontrou algo estranho: um diário molhado. O diário pertencia a um marinheiro chamado Thomas, que havia naufragado perto da ilha em 1904. A última entrada estava datada de 3 de novembro, mais de um século atrás. David ficou fascinado. Leu o diário do começo ao fim. Thomas havia sobrevivido por semanas na ilha antes de desaparecer. Ninguém jamais encontrou seu corpo. David se perguntou: será que o diário era uma cópia? Ou alguém teria pregado uma peça nele? Mas não havia outras pessoas na ilha, e o barco de suprimentos só voltaria dali a 3 dias.
Ele deixou o diário sobre a escrivaninha e usou trechos dele em seu romance. No final do ano, David havia escrito 2 livros, tirado centenas de fotos e encontrado paz nos ritmos do mar. Ele nunca descobriu de onde veio o diário. Quando seu tempo terminou, deixou o farol com novas histórias e um amor ainda maior pela vida tranquila. E às vezes, quando dava palestras sobre seu livro, ele levava o velho diário. Foi aqui, dizia ele, que tudo mudou. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. O guardião do farol. The lighthouse keeper. David Harper sempre sonhou em morar perto do mar. Quando viu o anúncio para zelador temporário de um farol na costa do Maine, se candidatou imediatamente. David Harper had always dreamed of living by the sea. When he saw the ad for a temporary lighthouse caretaker off the coast of Maine, he applied immediately. O trabalho era simples, cuidar do farol por um ano. Em troca, ele moraria lá de graça e receberia um salário. Para um escritor como David, era a oportunidade perfeita. The job was simple. Take care of the lighthouse for 1 year. In return, he would live there for free and receive a salary. For a writer like David, it was the perfect opportunity. O farol ficava em uma pequena ilha, a cerca de 800 metros do continente. Barcos de suprimentos vinham uma vez por semana. David tinha comida, água e lenha suficientes para se manter aquecido durante o inverno. The lighthouse stood on a small island, half a mile from the mainland. Supply boats came once a week. David had enough food, water, and firewood to stay warm through the winter. Não havia internet, nem sinal de telefone, apenas um rádio para entrar em contato com a guarda costeira. Para muitos, aquilo pareceria solidão. Mas, para David, era liberdade. There was no internet, no phone signal, only a radio to contact the Coast Guard. For many, it would feel lonely. But for David, it felt like freedom. Ele chegou no começo da primavera. O ar ainda estava frio, e havia manchas de neve no chão. He arrived in early spring. The air was still cold, and snow remained on the ground in patches. O farol tinha 3 andares, com uma cozinha e um pequeno quarto no térreo, uma sala de escrita no segundo andar e a lanterna no topo. The lighthouse had 3 floors, with a kitchen and small bedroom on the bottom, a writing room on the second, and the lamp on top. David trouxe seus cadernos, uma máquina de escrever e uma câmera. Seu plano era simples: escrever durante o dia, caminhar pela ilha ao entardecer e ler junto à lareira à noite. David brought his notebooks, a typewriter, and a camera. His plan was simple: write during the day, walk the island in the evening, and read by the fire at night. Cada estação trazia algo novo. Na primavera, os pássaros chegavam em grande número. David começou a fotografá-los, especialmente os papagaios do mar que nidificavam nas falésias. Each season brought something new. In spring, birds arrived in great numbers.
David began taking photos of them, especially the puffins that nested in the cliffs. No verão, a ilha estava verde e cheia de flores silvestres. Focas costumavam deitar nas rochas, tomando sol. By summer, the island was green and full of wildflowers. Seals often lay on the rocks sunbathing. No outono, os ventos ficaram mais fortes, e David recolhia madeira trazida pelo mar para queimar. In autumn, the winds grew stronger, and David collected driftwood to burn. E no inverno, o mar ficava cinzento e selvagem, com ondas quebrando ruidosamente contra as rochas. And in winter, the sea turned gray and wild, with waves crashing loudly against the rocks. David começou a escrever um romance sobre um homem perdido no mar. O cenário era inspirado em seus arredores. Mas a paz não durou para sempre. David started writing a novel about a man lost at sea. The setting was inspired by his surroundings. But the peace didn't last forever. Numa noite de tempestade em novembro, ele ouviu uma batida na porta. A princípio, pensou que fosse apenas o vento. Mas então veio uma segunda batida, mais forte, mais nítida. One stormy night in November, he heard a knock at the door. At first he thought it was just the wind. But then came a second knock, louder, sharper. Ele pegou sua lanterna e abriu a porta. Não havia ninguém. Apenas o som das ondas e do vento. Mas no degrau, ele encontrou algo estranho, um diário molhado. He grabbed his flashlight and opened the door. No one was there. Only the sound of waves and wind. But on the step, he found something strange. A wet journal. O diário pertencia a um marinheiro chamado Thomas, que havia naufragado perto da ilha em 1904. A última entrada estava datada de 3 de novembro, mais de um século atrás. The journal belonged to a sailor named Thomas, who had shipwrecked near the island in 1904. The last entry was dated November 3rd, over a century ago. David ficou fascinado. Leu o diário do começo ao fim. Thomas havia sobrevivido por semanas na ilha antes de desaparecer. Ninguém jamais encontrou seu corpo. David was fascinated. He read it cover to cover. Thomas had survived for weeks on the island before disappearing. No one ever found his body. David se perguntou, será que o diário era uma cópia? Ou alguém teria pregado uma peça nele? David wondered, could the journal be a copy? Or had someone played a trick on him? Mas não havia outras pessoas na ilha, e o barco de suprimentos só voltaria dali a 3 dias. Ele deixou o diário sobre a escrivaninha e usou trechos dele em seu romance. But there were no other people on the island, and the supply boat wouldn't return for 3 more days. He kept the journal on his desk and used parts of it in his novel. No final do ano, David havia escrito 2 livros, tirado centenas de fotos e encontrado paz nos ritmos do mar. By the end of the year, David had written 2 books, taken hundreds of photos, and found peace in the rhythms of the sea.
ele nunca descobriu de onde veio o diário. Quando seu tempo terminou, deixou o farol com novas histórias e um amor ainda maior pela vida tranquila. He never learned where the journal came from. When his time was up, he left the lighthouse with new stories and a deeper love for the quiet life. E às vezes, quando dava palestras sobre seu livro, ele levava o velho diário. Foi aqui, dizia ele, que tudo mudou. And sometimes when he gave talks about his book, he would bring the old journal. This, he'd say, was the moment everything changed. Now we'll listen to the story in Portuguese with no subtitles and answer the questions at the end. O Guardião do Farol. David Harper sempre sonhou em morar perto do mar. Quando viu o anúncio para zelador temporário de um farol na costa do Maine, se candidatou imediatamente. O trabalho era simples: cuidar do farol por um ano. Em troca, ele moraria lá de graça e receberia um salário. Para um escritor como David, era a oportunidade perfeita. O farol ficava em uma pequena ilha, a cerca de 800 metros do continente. Barcos de suprimentos vinham uma vez por semana. David tinha comida, água e lenha suficientes para se manter aquecido durante o inverno. Não havia internet, nem sinal de telefone, apenas um rádio para entrar em contato com a guarda costeira. Para muitos, aquilo pareceria solidão. Mas, para David, era liberdade. Ele chegou no começo da primavera. O ar ainda estava frio, e havia manchas de neve no chão. O farol tinha 3 andares, com uma cozinha e um pequeno quarto no térreo, uma sala de escrita no segundo andar e a lanterna no topo. David trouxe seus cadernos, uma máquina de escrever e uma câmera. Seu plano era simples: escrever durante o dia, caminhar pela ilha ao entardecer e ler junto à lareira à noite. Cada estação trazia algo novo. Na primavera, os pássaros chegavam em grande número. David começou a fotografá-los, especialmente os papagaios do mar que nidificavam nas falésias. No verão, a ilha estava verde e cheia de flores silvestres. Focas costumavam deitar nas rochas, tomando sol. No outono, os ventos ficaram mais fortes, e David recolhia madeira trazida pelo mar para queimar. E no inverno, o mar ficava cinzento e selvagem, com ondas quebrando ruidosamente contra as rochas. David começou a escrever um romance sobre um homem perdido no mar. O cenário era inspirado em seus arredores. Mas a paz não durou para sempre. Numa noite de tempestade em novembro, ele ouviu uma batida na porta. A princípio, pensou que fosse apenas o vento. Mas então veio uma segunda batida, mais forte, mais nítida. Ele pegou sua lanterna e abriu a porta. Não havia ninguém. Apenas o som das ondas e do vento. Mas no degrau, ele encontrou algo estranho, um diário molhado. O diário pertencia a um marinheiro chamado Thomas, que havia naufragado perto da ilha em 1904. A última entrada estava datada de 3 de novembro, mais de um século atrás. David ficou fascinado.
leu o diário do começo ao fim. Thomas havia sobrevivido por semanas na ilha antes de desaparecer. Ninguém jamais encontrou seu corpo. David se perguntou: será que o diário era uma cópia? Ou alguém teria pregado uma peça nele? Mas não havia outras pessoas na ilha, e o barco de suprimentos só voltaria dali a 3 dias. Ele deixou o diário sobre a escrivaninha e usou trechos dele em seu romance. No final do ano, David havia escrito 2 livros, tirado centenas de fotos e encontrado paz nos ritmos do mar. Ele nunca descobriu de onde veio o diário. Quando seu tempo terminou, deixou o farol com novas histórias e um amor ainda maior pela vida tranquila. E às vezes, quando dava palestras sobre seu livro, ele levava o velho diário. Foi aqui, dizia ele, que tudo mudou. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Por que David Harper se candidatou ao trabalho de zelador do farol? O que fazia o farol parecer liberdade para David? O que aconteceu de surpreendente numa noite tempestuosa de novembro? De quem era o diário? O que David fez com o diário no final? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your Portuguese, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level, from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Link in the description. And don't forget, more Portuguese videos are coming soon to Sebastian's Portuguese Corner. So be sure to like and subscribe. Your support helps to keep this channel going, and it is much appreciated.